Olá, seja bem-vindo à nossa série Socialismo, Comunismo, o que deu errado. Não se esqueça que ela está totalmente inspirada no meu 30º livro, o novo da minha carreira, Marx, Lenin, Gorbachev, O Fracasso do Socialismo e do Comunismo, já disponível na Amazon. Adquira seu exemplar, você vai gostar da leitura, se gostar de conhecimento substancial e não de conhecimento formal, ou seja, aquilo que todo mundo fala sem conhecer profundamente sobre o tema que aborda. Hoje nós vamos falar de Moses Hess, o pai fundador do socialismo e do comunismo. Todas as pessoas de conhecimento ordinário dizem que o fundador do socialismo foi Karl Marx. Nem foi Karl Marx, nem foi Friedrich Engels, foi Moses Hess. Alemão, nascido no século XVIII, ele e a família dele viviam na cidade de Bonn, na Alemanha. Aliás, havia uma comunidade relativamente grande. Quando a gente fala de relativamente grande, eu quero dizer algumas centenas de milhares, algumas poucas centenas de milhares. Porque os judeus sempre foram perseguidos, desde a diáspora. O que é a diáspora? Aquele movimento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, impulsionado por um general romano chamado Tito. Ele destruiu a cidade de Jerusalém e fez com que o povo judeu se espalhasse pelo mundo inteiro. É um relato bíblico, mas é também um relato histórico já comprovado. E é comprovado também que no ano 135 depois de Cristo, o imperador Adriano mudou o nome da Judeia para Síria-Palestina. Essa confusão que tem no mundo inteiro sobre Palestina, aos defensores da Palestina, aos que são contra a Palestina. É preciso entender que esse movimento nasceu porque o imperador Adriano, no ano 135 depois de Cristo, resolveu mudar o nome da Judeia para Síria-Palestina para tentar quebrar o vínculo que havia entre os judeus, cair no esquecimento aquela terra dos judeus como que pertencente a eles. E Palestina é um nome totalmente originário e agregado ao povo filisteu, que historicamente sempre foram inimigos dos judeus. Portanto, a Síria-Palestina é o nome dado pelo imperador romano à região da Judéia que pertencia aos judeus no ano 130 depois de Cristo, para ver se cortava os laços históricos e sentimentais do povo judeu com a sua própria terra. Depois foram reduzindo o nome de Síria-Palestina e ficou a região da Palestina. Mas voltando para Moses Hess era um alemão. Assim como Karl Marx era um alemão, assim como Friedrich Engels era um alemão, assim como Hitler, 100 anos depois do nascimento de Moses Hess, vai absorver sua teoria e outro alemão, esse Hitler, vai criar um novo braço, como fosse um polvo cheio de braços. O socialismo e o comunismo vai dar ensejo ao nascimento de um novo braço chamado socialismo nacionalista. Pois bem, Moses Hess foi uma pessoa altamente traumatizada. Traumatizado porque ele vivia como quase todo judeu em busca da sua identidade, já que eles estavam espalhados pelo mundo. Ponto número 2. Eles eram totalmente perseguidos em toda a Europa, a ponto de a cidade de Colônia não permitir entrar pelos portões da sua cidade os governantes. Até o ano de 1797, judeus eram proibidos de entrar pelos portões da cidade de Colônia, na Alemanha. Todo esse background, toda essa história vai inspirar Hitler depois com a solução final, quando ele resolve exterminar judeus, ciganos, pessoas pretas e outras minorias em prol da sua raça ariana. Moses Hess foi criado dentro de um bairro judeu chamado Jugendassen, dentro da cidade de Bonn. Seu pai era um comerciante capitalista e ele era altamente discriminado na sua infância, porque as crianças judias tinham somente as escolas judias para frequentar, onde elas aprendiam o Talmud, a Bíblia judaica, o Talmud. Resultado dessa história, eles não conseguiam se misturar. Isso dava uma sensação de falta de pertencimento à sociedade como um todo. Essa falta de pertencimento, essa raiva contra a religião, porque ele não gostava da imposição das regras do Talmud sobre ele, já que ele não era uma pessoa letrada e também não tinha interesse por aprofundar seus conhecimentos, foi criando um certo ódio, falta de identidade, ódio contra a situação econômica e social que ele vivia ali dentro do Jugendassen, o bairro, o gueto judeu. Você sabe, um gueto é um local reservado para separar as pessoas
de outras partes da sociedade na qual ela vive. Um gueto nunca teve conotação boa, porque o gueto ele é um local de segregação. O socialismo nasceu com essa raiva interior dentro dos seus pais fundadores. Por isso eles se tornaram altamente guetificantes. Observe que todas as sociedades governadas pelo socialismo, elas são guetificantes. Elas têm uma minoria miserável, elas têm uma outra classe de pobres, e eu pude constatar isso na viagem que fiz para Cuba. Eles têm uma classe de super ricos, que são os ditadores, os seus amigos e os seus familiares ligados a eles. É histórico isso. E você pode constatar depois, principalmente a partir de 1991, quando Mikhail Gorbachev decretou a dissolução da União Soviética, das 15 nações que a formavam, as 15 repúblicas, 14, mais a Rússia houvera escravizado 14 nações. Com o desfazimento, aí nos porões dos ditadores encontrava geladeira com picanha, encontrava carros de luxo, todos os itens capitalistas que eram proibidos à nação, ao povo socialista comunista. Porque é assim, o socialismo e o comunismo, ele impõe a divisão da miséria, a equalização da miséria para o povo e a riqueza, o capitalismo para os seus governantes. Pois bem, Moisés vem desse contexto de ódio, desse contexto de guetificação. E ele escreve